Vou colocar à disposição de vocês a aula, tá? Assim que eu perceber que vocês precisam retomar os estudos, tá bom? Então vamos lá, a aula vai ser gravada, essa aula é do dia 17 de julho de 2020, que corresponde à unidade 26 do livro de vocês, tá certo? Então a partir de agora a gente vai falar sobre a questão da industrialização mundial, que é sobre a unidade 26 do livro. Para a gente falar sobre a industrialização mundial, nós temos que voltar um pouco no tempo para entender como foi que começou essa industrialização e também entender qual foi o processo que foi do artesanato, passou pela manufatura até chegar à indústria, que também a gente chama a anterior, que foi a maquinofatura, tá? Então, só lembrando, posteriormente eu vou falar de cada um pontual e falar o processo de transição de um para o outro, tá bom? Então vamos lá, olha só. Inicialmente, a produção era através de um sistema estritamente artesanal, onde o artesão respondia por todo o processo de transformação. A partir da época da Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, o homem mudou completamente sua forma de produção devido à situação econômica favorável da época, que gerou estímulos ao consumo bem acima do conhecido até então. Então, até então, gente, até o século XVIII, lá na Inglaterra começou o processo de Revolução Industrial. Esse processo de Revolução Industrial vai levar em consideração as necessidades da população local, naquele então local era a Inglaterra, então essa produção começou a aumentar. Então, só para a gente diferenciar o que seria aí o artesanato, uma única pessoa ela era responsável por toda a produção. Então, por exemplo, se ela pegava um calçado, ela iria produzir aquele calçado desde o começo ao fim. Tá? Então, o artesanato, uma pessoa é responsável por toda a produção, diferente da manufatura, que eu vou explicar depois, mais pausadamente, para que vocês possam entender a diferenciação aí desses três processos. Quais são os três processos? Artesanato, manufatura e maquinofatura, que posteriormente a gente vai chamar de industrialização, tá bom? Então vamos lá, só recapitulando para quem chegou agora, a gente vai falar sobre a industrialização mundial até eu chegar ao momento de agora, passando pelo artesanato, passando pela manufatura e chegando à indústria. Aí a gente vai ter aqui um exemplo para vocês entenderem como era esse processo de artesanato, ou seja, a pessoa ela começava aquele processo, ele tinha os seus instrumentos, então ele era o dono do processo todo, do início até o fim. Aqui a gente vai ter também um exemplo depois do que seria a maquinofatura, né? A manufatura, para que a gente entenda que cada um ali vai ter responsabilidade por um processo específico da produção. Então, cada um vai fazer uma parte da produção e vai passar para o seguinte, fazer a outra parte, tá? Então, bem aqui, eu tenho mais um exemplo para vocês entenderem como que seria esse artesanato, né? Esse momento histórico marca uma sociedade em que cada indivíduo, apesar da interdependência social, é o principal responsável por produzir o que vai consumir. Então, eu vejo que nesse processo, ainda no processo do século XV, a gente não está falando ainda da Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial foi no século XVIII. Então, lá pelo século XV, XVI, ainda nas grandes navegações, nós tínhamos aí a questão do artesanato, onde que a pessoa ela era, sim, independente, ela tinha a sua interdependência, ela tinha a questão de ser responsável pela produção que iria consumir. Então, ela só iria produzir aquilo que ela iria consumir, certo? Mas era uma forma manual, artesanal. Posteriormente, a gente vai entender aqui que nesse período data a autossuficiência da sociedade. Então, a sociedade ela tinha essa questão de autossuficiência, ela iria produzir aquilo que ela tinha necessidade e era principalmente feita nas cidades, mas sempre com uma produção que viria do campo, tá? A primeira forma de organização da produção foi o artesanato, como eu já citei para vocês, em que o artesão era o dono dos meios de produção, né? Então ele tinha toda aquela questão da estrutura das instalações, tinha também as suas ferramentas manuais, o martelo, a chave de fenda e também a sua matéria-prima. Então ele tinha todo esse controle, ele era o seu próprio proprietário. Nesse caso, o artesão ele vai ser autônomo, tá? Realizando todas as etapas do processo de produção, tá ok? Se tiverem dúvida, vocês podem pedir para eu parar e explicar novamente. Olha só, então com o passar do tempo, principalmente devido ao crescimento populacional que gerou
o aumento do consumo, as cidades começaram a ter um número maior de população. Então, nessa população, por uma necessidade ser maior, por essa necessidade estar aumentando, então o trabalho artesanal ele foi dando lugar, ou seja, foi cedendo espaço para outras formas de organização da produção. Vejo que nesse momento as cidades têm a necessidade de uma demanda maior. Então, como o artesanato tem uma produção um pouco lenta, essa demanda acabou sendo substituída então pela manufatura. Que o que seria a manufatura? É quando você vai ter uma divisão de trabalho. Essa divisão de trabalho, vocês vão chamar as pessoas para poder fazer cada pedaço, cada etapa da produção. Então vamos dar um exemplo aqui bem simples para que vocês possam entender. Na tecelagem, como a gente pode ver aqui na imagem, a gente vai ver que a pessoa ela vai estar responsável por um processo dessa produção. Após essa pessoa concluir esse processo da produção, esse mesmo produto que ainda não está acabado, ainda não foi terminado, é passado para uma outra pessoa que será responsável por uma outra etapa dessa produção. Então isso começou a ser organizado aí entre os séculos 17 até chegar ao século 18, que é quando a gente vai ver a transição da manufatura para a maquinofatura e assim dando início à primeira revolução industrial que começou na Inglaterra no século 18. Olha lá, explicando para vocês que a partir do século XV, como eu falei para vocês que era muito fácil e era muito importante o artesanato nesse período, lembrando que a Europa vai ser o berço da industrialização e também vai ser o berço das novas navegações, onde que você vai ter a expansão mercantilista, você vai ter uma expansão marítimo-comercial. A Europa, por exemplo, a Inglaterra, mas principalmente Portugal e Espanha começam a expandir por sua esquadra marítima, né? Chegando nas Américas, chegando também na África, que a gente vai chamar de neocolonialismo. Então eles vão chegar nessas novas terras, vão explorar os seus recursos naturais e aí a gente vai ver o surgimento de novos polos de produção, né? A necessidade de expandir ainda mais a produção levou ao surgimento da manufatura, que é a manufatura que depois chega na maquinofatura. Essa questão da manufatura, gente, a gente tem que deixar isso bem claro e em vista, que essa demanda da produção, ela foi se buscar a matéria-prima em lugares que antes não tinha na Europa. A gente sabe que a Europa é um continente muito pequeno, os seus recursos naturais são muito delimitados, então esses recursos naturais eles foram buscar nas novas colônias, nessas colônias que eram da África, mas também eram da América. Então houve essa necessidade de poder expandir ainda mais a produção. Por isso que a gente vai ter, por exemplo, só fazendo um parêntese para que vocês possam entender o porquê que os Estados Unidos foi um país onde que queriam-se que a escravatura terminasse. Porque se a gente tem a mão de obra escrava e essa mão de obra escrava ela não é assalariada, logo essa população escrava não teria como consumir essa produção. Então veja uma coisa ligando a outra. A Inglaterra começa aí, né, a sua industrialização no século XVIII e aí quer aumentar o seu mercado consumidor. Mas como vai aumentar o seu mercado consumidor se a sua colônia, nesse caso os Estados Unidos, ainda tem a sua questão trabalhista voltada para a escravidão? Então aí ela vai tentar também a questão da libertação desses escravos, porque esses escravos vão passar ao quê? A consumir, a produzir. Então, como eles vão ter o seu salário, vão poder comprar, vão poder consumir. Então, seria uma estratégia também de fazer com que esses escravos fossem libertos, para que aí eles pudessem ter os seus salários e aí consumir seus produtos manufaturados, tá? Uma intenção de fazer com que esses escravos ficassem libertos, mas ao mesmo tempo tivessem salários e também pudessem consumir essas manufaturas. Por isso que, inclusive, foi uma pressão muito grande para o Brasil. O Brasil foi o último país a abolir, né, a escravatura na América todinha, não só na América Latina, mas em toda a América, em relação a uma pressão na Inglaterra. Justamente porque a Inglaterra também queria investir na compra desses produtos que ela estaria aí expandindo para o mundo todo, tá bom? Então, no século XV, aí, ainda pelas grandes navegações, a gente vai ver uma expansão comercial marítima, tá? Ainda a questão do artesanato aí, tá bom?
Olha só, nesse sistema produtivo, o artesão, como eu falei para vocês, ele perde o controle de suas ferramentas e passa a trabalhar com o comerciante. Então a gente vai ver o artesão ali sempre trabalhando com o comerciante. O comerciante ele vai ter não só uma opção no caso de um artesanato, mas ele vai ter várias opções desse artesão. Então esse artesão começa a produzir em um volume maior, em conjunto com o comerciante, que vai estar com contato direto com as pessoas que irão comprar, tem interesse em incentivar a produtividade para elevar os seus ganhos. Então vejam só, antes o artesão ele não tinha a intenção de ter um lucro com a venda do seu produto. Ele apenas tinha a venda do seu produto para a sua subsistência, né? Para a sua sobrevivência normal. Só que ele começa a perceber que como a população das cidades está aumentando, e também o comerciante começa a ter lucro com essa produção que vem aumentando, ele faz, digamos assim, essa parceria com o comerciante. Esse comerciante ele começa também a comprar um volume maior e vender para essas pessoas que estão chegando na cidade e aumentando aí o ciclo de consumo dessa cidade. E bem aqui a gente vai ter um exemplo que a gente já vai ver uma produção já voltado do artesão, que já vai voltar depois para a manufatura e aí até chegar à maquinofatura, tá? Olha só, gente, a quantidade produzida pela forma artesanal já não atendia mais a demanda do período. Então veja que o artesanato já estava ficando obsoleto, já que a demanda estava crescendo muito mais rápida do que a procura, né? Então a demanda, você tinha aí uma demanda muito voltada para uma quantidade extensa, e a gente não tinha uma produção muito intensiva aí. Então, a partir do século XX, né, aqui em 1974, foi então que a força de trabalho ganhou um custo fixo, já que deixou de ser centralizada em um único artesão e foi substituída por uma produção mecânica e fabril. Então vejam só que o artesão ele tinha a responsabilidade de produzir do começo até o fim, e já na questão fabril não, a gente vai ter as máquinas auxiliando. Claro que o homem ainda vai estar controlando a máquina, mas a toda aquela produção de uma intensidade, a máquina ela vai estar ali auxiliando a mão de obra humana, tá? E aqui para a gente poder entender essa situação, ela trouxe a necessidade de um posto de trabalho padronizado de produtos e processos. Então vejam que nesse processo a gente vai ter uma padronização, ou seja, se eu vou produzir um equipamento, esse equipamento ele vai ter um único formato, um único modelo, uma única cor, o que trouxe um problema naquela época, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Treinamento de mão de obra, planejamento de controle de produção, a fim de inspecionar a produção final e na intenção de detectar possíveis falhas desde o processo produtivo até a expedição de produto final. Então vejam que aqui nessa parte da questão da maquinofatura, que vai passar por um processo de industrialização, o controle da produção ela vai do fim de inspecionar o produto final na intenção de detectar possíveis falhas. Ou seja, a gente vai chamar a questão de ter algum problema de fábrica, né? Quando a gente vê que tem algum problema de fábrica, a gente compra algum ventilador, compra um notebook e percebe que tem um problema de fábrica. Então essa intenção foi justamente para evitar esses erros correntes que estava tendo nesse período. Olha só, aqui eu tenho para vocês, acabei não mostrando, mas nesse vídeo aqui é sobre aqueles tempos modernos feito pelo Charles Chaplin. Né? Então aqui é só para vocês entenderem um exemplo de como que aconteceu nessa época. Eu peguei esse pequeno trecho que vai estar legendado em português e vocês vejam como o homem era responsável por essa produção da maquinofatura. Vamos assistir rapidinho, são 3 minutos. Sección 5, aumente la velocidad a 4.1.
bajo 5. Controle el ritmo de producción. La cadena va con retraso bajo 5. Atención, capataz. Então vejam, gente, que nesse processo aqui a gente vai ver que cada um é responsável por uma função nessa produção em linha, né? Que a gente vai chamar de uma esteira. Então a gente vai ver isso muito aí no processo de industrialização, no início desse processo de industrialização, como a gente precisava aumentar a produção, já que a procura era muita, só que aí você fazia algo de uma única modelo, um único padrão. Vocês podem perceber aí na imagem do vídeo que a gente tinha 3 pessoas trabalhando, né? 3 trabalhadores, 3 operários, onde que cada um era responsável por uma função. Um aperta o parafuso, o outro martela, e cada um vai ter aí um processo, um vai ser responsável por cada produção. Mas esse tipo de montagem é uma montagem em série. Vocês podem ver que é o mesmo produto, que não vai ter distinção um do outro e vai ser um único modelo. Então esse é o primeiro processo que a gente vai entender aí no começo da industrialização, nesse processo de revolução industrial, tá? Aí aqui eu vou ter para vocês esse exemplo, que é mais um desse aí que eu acabei de mostrar no vídeo de Charlie Chaplin, que é um vídeo clássico, onde que todos precisam ver, para entender que naquela época já existia aí no cinema mudo uma proposta de mostrar o que acontecia naquela época em relação ao processo de revolução industrial. Essa imagem aqui a gente vai ver, por exemplo, né, as mulheres trabalhando nas indústrias, e vocês já devem saber que isso aí trouxe um processo, inclusive, que é o Dia Internacional da Mulher, onde que as mulheres participavam muito ativamente na questão industrial. Inclusive, eram trabalhos muito extensos, em mais de 8 horas, às vezes até 15 horas de trabalho ininterrupto, às vezes com uma pausa muito pequena para um almoço. Então é importante salientar que nessa primeira fase da Revolução Industrial, as transformações tecnológicas ocorreram dentro do âmbito da linha de produção, sendo o operário o principal responsável por cuidar das máquinas, embora não fosse ele o seu dono. Então vejam lá que no começo do vídeo que eu mostrei para vocês, nós tínhamos aí uma pessoa que estava fiscalizando, né, mostrando através de imagens o controle dessa produção. Então você era pago para você produzir, você tinha que produzir em uma larga escala, certo? Dessa forma consolidou-se a separação entre o trabalho e meios de produção. Então você tinha que trabalhar, a partir do seu trabalho você tinha ali o seu salário. Bem, aqui mais um exemplo para vocês entenderem como que era o processo de linha de montagem, onde cada um era responsável por uma parte da produção, tá? Olha só, então aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês, e são imagens muito fortes, tá? Então assim, se preparem para as imagens que eu vou mostrar para vocês aqui. É só para que vocês possam entender esse processo de classificação, de que cada um é responsável por uma forma de produção na questão industrial, tá? Olha só, imagine que você está em um frigorífico com animais suspensos por uma corrente presa em uma calha, passando de funcionário para funcionário, sendo cada um com função específica. Então a gente vai imaginar aqui um frigorífico, né, onde que cada um vai ser responsável para tirar o couro, para depois tirar os ossos, e aí cada um vai ver uma montagem, não uma montagem, mas uma classificação para cada um fazer nesse frigorífico. Um funcionário corta a cabeça, outro faz o escaldamento, outro retira as penas, né, no caso for galinhas, né, aves, outro faz corte dos membros, etc.
Isso é uma linha de montagem onde o que se deseja do colaborador, ou seja, o operário, o funcionário, é apenas o lucro. Então, olha aqui essas imagens, eu quero que vocês prestem atenção de como que a gente pode ver isso hoje em dia na questão moderna, na questão atual, contemporânea. Vejam aqui a esteira, né, numa linha de montagem. Nesse caso aqui não é uma linha de montagem, mas vai ser uma linha de classificação dessas peças, desses animais, que vai ser, nesse caso, para o consumo. Aqui a gente vai ter também mais um exemplo do que foi falado, né, onde que cada um vai ser responsável para escaldar, para tirar a carne, para tirar a cabeça e outros membros. Aqui mais um exemplo, tá? Como eu falei para vocês, são imagens bem fortes, né? E aqui, olha só, foi neste período do pós-guerra, lembrando que o pós-guerra foi após a Segunda Guerra Mundial, tá bom? E apoiado por um cenário econômico mais positivo, que o sistema de produção ganhou força. Contudo, essa gestão era ainda baseada na qualidade de larga escala, ou seja, a qualidade existia, mas a diversidade era muito pequena. Ou seja, você tinha até uma qualidade na produção, mas você não tinha uma diversidade, era um único modelo. Então era bem capaz de a gente ver nos cinemas da época os carros de uma mesma cor, o carro de um único modelo, como a gente vê aqui nesse exemplo, onde que você tinha aí uma produção grande, onde você tinha aí 50 Ford, só que todos eram pretos, né? E aqui eu trago exemplos para vocês entenderem. Olha só, é basicamente o que a gente está vendo aqui nessa imagem. Você vai produzir uma quantidade muito grande, você vai ter uma qualidade boa, mas na questão de você ter uma diversidade, aí você não vai ter tanta. Aqui você vai ter um estoque muito grande de carros, que é um problema, porque se você não tem aí um consumo desse carro, da compra desse carro, esse carro acaba ficando obsoleto. Vocês devem saber que o carro, ele desvaloriza a cada ano. Então, se você compra um carro no modelo 2020, ano que vem ele não vai valer aqueles 40 mil reais que você comprou ele. Ele vai valer bem menos. Então, o carro, qualquer automóvel, ele vai desvalorizar com o tempo. Ao contrário do imóvel, que ele valoriza a cada ano. Tá bom? Olha lá. Após o desenvolvimento do Fordismo nos Estados Unidos, durante a primeira metade do século XX, o Japão se encontrou num cenário totalmente desfavorável, pois as técnicas de produção do momento, naquela época era o Fordismo, né? Existia além das grandes investimentos de uma grande quantidade de mão de obra. Então a gente vai lembrar que o Japão, nesse período aí do século XX, lembrando que a gente teve aí o Japão que foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial vai terminar lá em 1945, então a gente vai ter aqui ainda no século XX, ok? E a gente vai ter aí o vitorioso da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, né, que vai estar aí justamente se ascendendo em relação à Europa, que estava em decadência, já que a gente vai ter grande parte dos países da Europa na Segunda Guerra Mundial destruídos, ainda tentando se recuperar desse grande fracasso que foi a questão da Segunda Guerra Mundial. E aí os Estados Unidos vai vir com tudo, né, que é o Fordismo. O Ford era um homem norte-americano, né, então ele vai estar aí com tudo, mas a proposta dele era produzir uma larga escala, mesmo tendo uma qualidade na produção, mas aí ele vai ter aí menos diversidade, e o Japão vai trazer algo diferente. Então vamos ver o que o Japão vai trazer nesse processo aí de industrialização. O Japão não possuía muita matéria-prima, a gente sabe que o Japão é um país muito pequeno, não existe uma matéria-prima de grande escala lá, tanto é que o Japão hoje em dia, assim também como a China, produz mais produtos tecnológicos, enquanto vai comprar matéria-prima de países como o Brasil, né, como o México, como a Argentina. Então o Japão não tinha matérias-primas até então, e não tem até hoje. Apresentava um pequeno mercado consumidor também, e que invisibilizava, né, o princípio do Fordismo, que é nessa questão da produção em massa. Então ele era totalmente contrário a isso. Então acontece aí que veio o Taylor, né, o toyotismo, né, a questão aí da montadora Toyota. E eu queria que vocês, por favor, tomassem nota desses 3 pontos essenciais aí sobre o toyotismo, tá? O toyotismo tinha três princípios principais.
o produto era feito de acordo com a necessidade. Então, ao contrário ali no que nós vimos aí do Fordismo, onde que ele produzia uma grande quantidade de carros de uma única cor, um único modelo, já o toyotismo não, ele pensava e ele fazia de forma diferente. Então o produto ele era feito de acordo com a necessidade. Você não precisava fazer um grande depósito, né, para você ter aquele produto sempre disponível. Não, ele fazia só o que era necessário. Também tinha diminuição de fábricas e estoques pela metade. Então a gente não tinha aí uma grande produção de fábricas e também não tinha aqueles pátios que a gente acabou de ver nas imagens anteriores, os estoques de carro, né? Então foi pela metade. E também tinha uma maior flexibilidade na produção. Vejo que esses pontos são essenciais para que você consiga fazer uma prova muito boa em relação à Revolução Industrial. Não esqueçam de anotar isso aqui. Tire um print da tela, tá? Para depois você passar isso como uma observação lá no seu livro ou no seu caderno, tá? Olha lá, gente. Dentre essas condições, surgiu nas fábricas da montadora de automóvel, a Toyota, né, que foi a pioneira no Japão aí, o processo denominado de toyotismo, que apresentava como elemento principal a flexibilização da produção e a qualidade total do produto. Ao contrário do modelo anterior, que foi o Fordista, né, que produzia muito e estocava, o toyotismo só produzia o necessário, reduzindo ao máximo os estoques. Então vejam aí a diferença entre o toyotismo e o Fordismo, né? O toyotismo você não tinha aí uma produção em escala, não tinha uma produção em massa, você não precisava fazer estoque da sua produção, ao contrário do Fordismo que tinha que fazer tudo isso. Então foi um diferencial do toyotismo, tá? Olha lá. O toyotismo é muito bom vocês também tomarem nota disso aqui, tá? É muito importante. É um sistema de produção industrial utilizado no Japão após a Segunda Guerra Mundial, multifuncionalização da mão de obra, fim da especialização do trabalhador em uma única atividade do processo de produção. Vejo lá no vídeo do Charles Chaplin, por exemplo, onde que uma pessoa ela era especializada apenas em fazer aquele momento daquilo na produção. Já no toyotismo, não. A mesma pessoa que pode apertar algo, ela pode também desparafusar. Então vejam que nesse caso do toyotismo, uma pessoa ela não era unicamente especializada em um produto. Ela também poderia fazer várias etapas daquela produção. Além também de ter o sistema just in time, que era o tempo certo, de produzir necessariamente quando for necessário. Oposto do Fordismo. Então tudo que a gente vê no toyotismo é o oposto do Fordismo, tá certo? Olha lá, ainda continuando aqui, nesse sentido, durante a década de 90, quando se buscou por produtos de melhor tecnologia, de qualidade agregada e preço competitivo, difundiram-se técnicas japonesas que baseavam-se em manter um fluxo contínuo dos produtos produzidos. Então vejo que nessa época aí, até hoje, a gente ainda usa o sistema do toyotismo, perdão. Então, nesse produto aí do toyotismo, a gente vai perceber aqui que a qualidade ela vai ter também um grande valor agregado. A gente vai ver os produtos tendo aí uma qualidade melhor em relação aos outros que não utilizam desse modelo. As técnicas hoje, então, são largamente difundidas quando se fala em administração da produção e de estoque. Então, hoje não é aconselhável o produtor, no caso o industrial, fazer uma larga escala e deixar isso estocado, porque ele vai ter prejuízo. Aquele mesmo produto que ele está deixando estocado, depois de alguns meses, se ele não for vendido, ele vai ter que vender por um valor muito mais barato. Lembram-se aí, por exemplo, o que aconteceu com o Brasil, com o café, né? Onde que ele tinha uma produção muito grande de café, e aí não estava tendo compradores suficientes. Então o que o brasileiro teve que fazer? Ele teve que queimar esse café, justamente para que o produto do café, que naquela época, depois da crise, ficou tão barato que era mais fácil queimar o café do que vender aquele café que era muito barato. Então, como você teve aí uma produção muito grande, você estocou muito café e aí não tinha pessoas para comprar esse café, certo? Aí você teve aí a quebra do ciclo do café, que vocês estudam também em história, tá bom? Só um exemplo que teve aqui no Brasil.
E o que significa Just in Time, que eu falei para vocês anteriormente, é o sistema que determina que tudo deve ser produzido, transportado ou comprado na hora exata. Essa técnica objetiva a redução de estoque e o custo em entrega. E qual é o sistema Kanban? É a principal ferramenta para o funcionamento do Just in Time, que sinaliza com luzes, caixas vazias, o controle do processo produtivo. Então aí a gente vai ver, por exemplo, a questão dessa produção, essas escalas, vai ser sinalizado por luzes quando a caixa estiver vazia, quando os estoques estiverem diminuindo. Então, quando eles perceberem que esses estoques estão finalizando, é que eles vão começar a produzir novamente. Então, perceba que essa produção, ela vai a partir daquela questão onde que a gente vai perceber quando os estoques estão diminuindo, e aí sim você vai começar a produzir. E se aquele produto tiver uma grande saída, é que você vai começar a produzir ele. E aqueles que tiverem menos saída, você já deixa de produzir, certo? Então você vai ver aí um controle maior nessa questão de estoques. Dentre outros processos e dispositivos destinados a evitar a ocorrência de desperdícios e erros, né? Essas técnicas foram sendo difundidas, já que o objetivo era a eliminação de desperdício, agilidade na produtividade e redução dos estoques. Então aí era feita uma esteira, onde você tinha aí uma agilidade, tanto no transporte, no frete desse produto e também na redução desses estoques. Então, se você tem um produto que tem uma quantidade muito grande nos estoques, aí você precisa diminuir o valor, entrar em promoção para que aí você possa se desfazer desse produto, porque ele já não está tendo mais saída. É isso que a gente vê, por exemplo, nos sites como a Magazine Luiza, Lojas Americanas, Netshoes, Centauros, onde que você vai ver aí os produtos que vão estar em queda, com uma promoção de 30%, 40%, porque eles perceberam que esse produto já não está tendo mais saída, e uma única forma deles desfazerem desse produto, para não ficar uma grande quantidade nos estoques e acabar tendo prejuízo, porque não está tendo mais procura, eles começam a fazer o quê? A fazer as promoções de 10, 30, 40% de desconto, tá? Olha só, a atividade industrial consiste no processo de produção que visa transformar matérias-primas em mercadorias através do trabalho humano e de forma cada vez mais comum, utilizando-se de máquinas. Essa atividade é classificada conforme o seu foco de atuação. E aí a gente vai ter que tomar algumas anotações, que eu vou colocar aqui os exemplos para vocês, e eu espero sinceramente que vocês estejam aí tomando nota dessas especificidades, porque elas são muito difíceis de a gente fazer algumas diferenciações. Algumas palavras vão aparecer para nós nas provas e acaba levando a gente ao erro. Por isso que é muito importante a gente pegar as palavras-chave para poder identificar cada modelo de industrialização. A industrialização, galera, ela vai ser dividida, ela vai ser segmentada, ela vai ser diferenciada uma da outra. E essa diferenciação a gente precisa tomar nota. A gente não pode, por exemplo, cair no erro, porque são erros gravíssimos que a gente sempre vai ver em provas. E é isso que é o incentivo agora que eu vou dar para vocês. Olha lá. Essa atividade é classificada conforme o seu foco de atuação. Então, cada indústria ela vai ter um foco de produção. Dependendo do seu foco, eu vou determinar a classificação dela. Por exemplo, sendo ramificada em 3 grandes conjuntos. Quais são esses 3 grandes conjuntos? Nós vamos ter a indústria de bens de produção, tá? Por favor, tirem print dessa tela ou copiem. Indústrias de bens intermediários é a segunda, e a terceira é a indústria de bens de consumo. Então vejam que aqui essa indústria ela teve que ser ramificada em 3 conjuntos. 3 conjuntos, tá? Aí eu vou falar de cada conjunto desses. Olha lá. Nós vamos ter as indústrias de bens de produção, também são chamadas de indústrias de base ou pesadas, tá? Produção, base ou pesadas. Como a gente vai diferenciar esse tipo de industrialização das outras? Olha lá. São responsáveis pela transformação de matérias-primas brutas
em matérias-primas processadas. Ambas são matérias-primas, só que você vai ter a bruta e depois você vai ter a processada. Olha lá, sendo a base para outros ramos industriais. Então você vai ter uma indústria de base. A base já está falando, ela vai servir para outras indústrias. Vamos dar alguns exemplos aqui. Olha lá. As indústrias de bens de produção são divididas em duas vertentes. As extrativas, tá? E as de bens de capital. Como assim, professor, bens vertentes extrativas? Vamos pensar em algum produto onde que a gente vai ter que extrair esse produto da matéria-prima, nesse caso da natureza. Quando eu penso na extração de petróleo, então qual é a matéria-prima aí? O petróleo. Só que o petróleo você vai utilizar ele diretamente em algum processo da sua vida? Não. O petróleo em si você não vai usar ele na sua vida. Você vai usar os derivados do petróleo. Então eu vejo que o petróleo vai servir de base para outras indústrias. Quais indústrias, professor? O asfalto, o plástico, a gasolina, qualquer tipo de combustível que vem do petróleo. Então vejam que o petróleo ele vai ser um produto de base para outras indústrias, tá? Então esse é um exemplo, ele é um exemplo extrativa. Um outro exemplo de extrativa, aqui no estado do Pará, por exemplo. O Pará é o maior produtor extrativista na questão de minério de ferro. Então ele vai extrair minério de ferro, manganês, bauxita. Mas será que hoje a gente usa o ferro in natura, quando é tirado da natureza? A bauxita e o manganês? Não. Então essa indústria de base extrativa de minérios, a gente vai ver que vai ser transformada em outros minérios. Por exemplo, a gente vai ver a indústria extrativa de bauxita, que vai ser transformada depois em alumina, que depois vai ser transformada em alumínio. E esse alumínio a gente vai ver nas garrafas, que a gente vai utilizar nas nossas casas, nas latinhas de refrigerantes, nas panelas, nos equipamentos eletrodomésticos, a gente vai usar também nos eletrônicos. Então vejam que essa indústria extrativa, ela vai ser inicialmente a base para outras indústrias, beleza? E quais são os bens de capital, professor? Aí eu vou mostrar aqui as imagens para vocês daqui a pouquinho. Olha aí, ó. Bens de produção extrativas, como eu falei para vocês, agora mesmo com petróleo, com a questão mineral, são os que extraem matéria-prima da natureza, como vegetal, animal e mineral, sem que ocorra alteração significativa nas suas propriedades alimentares. Exemplos aqui, a gente vai ter a indústria madeireira, a produção mineral, extração de petróleo e carvão mineral. São alguns exemplos dos bens de produção quando a gente fala de indústrias extrativas, tá? É aquilo que a gente vai extrair da natureza. Então, olha só, a gente vai tirar da natureza aqui o petróleo, essa imagem para vocês. A gente vai ter aqui uma questão de extração de minérios, pode ser minérios de ferro, manganês, bauxita, calcário, qualquer outro tipo de mineral. E esse aqui vai ser a indústria de bem, tá? Então, olha só, já as indústrias de bens de capital produzem, dentre outras coisas, diversos equipamentos e máquinas. Por exemplo, as metalúrgicas, as siderúrgicas, as petroquímicas, as navais. Então, vejo que as indústrias de bens de capital, elas vão produzir equipamentos, vão produzir motores para outras indústrias, como nessa imagem que a gente está vendo aqui, tá bom? Indústrias de equipamentos. Olha lá, gente, eu vou sempre colocar exemplos para vocês, tá bom? São responsáveis pela transformação de bens naturais ou semi-manufaturados para a estruturação das indústrias de bens intermediários e de bens de consumo. Exemplos: siderurgia e petroquímica. Então a indústria de equipamentos ela sempre vai subsidiar outras indústrias. Essa aqui é a petroquímica, essa aqui é a siderúrgica, tá? As indústrias de bens intermediários caracterizam-se pelo fornecimento de produtos beneficiados. Elas produzem máquinas e equipamentos que serão utilizados nos diversos segmentos das indústrias de bens de consumo. Exemplo, a mecânica, a gente vai ter as máquinas industriais, vamos ter os tratores,
os motores automotivos, tá? Autopeças, rodas, pneus. Então essas são aí as indústrias intermediárias. É quando você vai ter uma indústria que ela vai produzir apenas uma parte daquele produto final. Então, por exemplo, a indústria automobilística que vai produzir os carros, ela não vai fazer o carro de todo o material que tem nela, não é ela que vai fazer. Ela vai fazer só aquela parte, como posso dizer, aquela carcaça, digamos assim, a tecnologia, né? Mas a questão do pneu é uma outra indústria que vai fazer, tá? As peças também são outras indústrias, as rodas também são outras indústrias. Então perceba que cada indústria ela vai ser responsável para depois, no final, juntar esses equipamentos, essas peças e aí fazer um produto final, que nesse caso pode ser uma máquina industrial, pode ser um trator, pode ser um automóvel, tá? Como esse exemplo aqui, ó. Como o trator, olha aqui o motor de um carro, tá? As indústrias de bens de consumo, essas aqui é uma das mais fáceis da gente aprender. Por quê? Tem sua produção direcionada diretamente para o mercado consumidor. Então ela é feita para ser consumida logo, tá? Ou seja, para a população em geral. Também ocorre a divisão desse tipo de indústria, conforme a sua atuação no mercado. Então vai ter uma divisão também da indústria de bens de consumo. Quais são essas divisões? Elas são ramificadas em indústrias de bens duráveis e bens não duráveis. Então essa aqui é bem facinho da gente entender, gente. Vamos pensar que a gente vai consumir algo que a gente necessita muito. Só que a gente vai classificar aquilo que vai durar e aquilo que não vai durar. Então aquilo que vai durar eu chamo de indústrias de bens duráveis. E aquilo que não vai durar a gente vai chamar de bens não duráveis. Quais são os exemplos? Olha lá. Indústrias de bens duráveis são as que fabricam mercadorias não perecíveis. O que é perecível é aquilo que vai deteriorar rapidamente, né? Então, o que não é perecível, a gente vai ver aqui, por exemplo, olha, são exemplos desse tipo de indústria: automobilística, móveis comerciais, material elétrico, eletroeletrônicos. Então, perceba que esses materiais aqui, eles vão ser duráveis, né? Eles vão durar um período muito longo. Então, aqui eu trouxe exemplos para vocês, olha, automóveis, tá? Cabos elétricos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos também vão ser materiais duráveis, tá? Indústrias duráveis. E quais são as indústrias de bens não duráveis? É o contrário. Quais são, professor? Produzem mercadorias de primeira necessidade. Então a gente vai querer esse consumo, ele vai ser direto, ele vai ser generalizado. Ou seja, produtos perecíveis. Exemplos: a indústria alimentícia, então o alimento ele vai ser de primeira necessidade, tá? A têxtil é o que? São tecidos, são panos que servirá para fazer as roupas, que nesse caso são os vestuários, tá? Remédios e cosméticos. Aí eu trago aqui as imagens para vocês. Então vejam assim, por exemplo, os alimentos são bens de consumos não duráveis, né? Porque você vai consumir logo. Olha aqui os alimentos de novo, tá? Aqui vai ser a têxtil, que é a produção de tecidos. Aqui vai ser a vestuário. A gente vai ter aqui a farmacêutica, no caso os remédios. Vamos ter os cosméticos, tá? Então aqui a gente vai ter a outra parte, a indústria de transformação. Olha aí, pessoal, é muito interessante a gente tomar nota disso aqui também. Como esse tipo de indústria é a que se iniciou a Revolução Industrial, a indústria de transformação recebe esse nome porque transforma produtos naturais, isto é, as matérias-primas extraídas da natureza ou fornecidas pela agropecuária, e industrializados. Vamos pensar que hoje em dia a gente consome tudo industrializado. A gente vai comer sardinha, conserva, enlatados, até o leite condensado, o creme de leite. Então eu vejo que tudo isso que é feito na parte rural, a gente acaba processando isso e tendo enlatados, tá? Então vejam que essa indústria, ela vai ser uma indústria de transformação, tá? Então tudo aquilo que vai ser produzido na natureza, vai ter a matéria-prima na natureza, ou pode ser extraída por ela e vai ser fornecida pela agropecuária. Então aqui, por exemplo, quando a gente vai tomar essas caixas de suco, ou até esses pacotes de suco, de uva, laranja, maracujá, são todos processados.
é tudo da agroindústria, tá? Aqui mais um exemplo de, por exemplo, ervilhas e outros como milho, como outro palmito, todos esses produtos que são utilizados da agropecuária, eles começam a ser industrializados, então a gente vai chamar de agroindústria. Mais um exemplo aqui, tá? Para vocês entenderem, o bacon, o presunto, o queijo, a conserva, o requeijão, tá? As pastas, tudo isso aí a gente vai entender, a gente vai encontrar inclusive até feijoada enlatada. Olha lá, como exemplos podemos citar a transformação do couro em calçados, bolsas, cintos e roupas, da madeira em móveis, do aço e do ferro em tesouras e facas, as máquinas, tratores, etc., do petróleo em plásticos, fertilizantes, gasolina, óleo diesel, do algodão em tecidos e da cana-de-açúcar em álcool ou também em açúcar próprio, né, que a gente consome como alimento. Então, olha aqui, por exemplo, a gente vai ter os calçados aqui de madeira, tá? A classificação da indústria moderna, ela vai passar pela indústria moderna, apresenta atualmente a grande diversificação, podendo ser dividida em 3 tipos. Quais são os 3 tipos de classificação da indústria moderna? Vai ser a indústria de transformação, indústria extrativa e indústria de construção. A seguir, a gente vai conhecer cada um deles. Olha só, esse aqui vai ser a indústria de construção. Com a Revolução Industrial, a atividade de construção se transformou, pelo menos em grande parte, em uma indústria. A construção de instalações de grande porte, como portos, rodovias e pontes, bem como edifícios e até mesmo casas, passou a ser feita com máquinas, utilizando quase sempre paredes pré-fabricadas. Obtém-se assim uma produção rápida em série. Na indústria da construção destacam-se, olha só, a indústria de construção, vocês podem entender que quando a gente vai ver um apartamento, um prédio, um edifício sendo construído, essas paredes que são interiores ao apartamento, dos quartos, por exemplo, elas vão ser pré-moldadas. Então isso vai facilitar na produção e também no tempo que isso vai ser produzido. Então a gente vai levar um tempo muito curto aí para levantar um edifício, por exemplo, quando se leva em consideração essas questões aqui das paredes pré-moldadas, tá? Então, como a gente vai ver aqui? A gente vai ver aqui a questão dos portos, vamos ver as pontes. Essa ponte aqui, ela vai ser sobre o rio Acará, aqui no Pará, é a Ponte União. Essa é uma ponte que faz parte do complexo da Alça Viária, que é um complexo que vai ligar Belém, a região metropolitana, até a região sul e sudeste do estado do Pará, tá bom? Aqui também vai ser uma PA, uma estrada, uma rodovia, que também a gente vai ter uma construção muito longa. Aqui a gente vai ter essas torres gêmeas que ficam na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Serão as 2 maiores torres aqui do nosso país. Aqui a gente vai ver também a construção de um aeroporto. Então também vai ser uma questão da construção, da indústria da construção. Aqui a gente vai ver a construção de um viaduto, tá? E aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Olha lá. A indústria da construção naval, fabricação de navios, estaleiros, tá bom? Indústria da construção civil, casas, edifícios residenciais, comerciais ou outros serviços. Olha aqui o exemplo, tá? Mais um exemplo da construção civil. Indústria da construção pesada, a gente vai ter rodovias, aeroportos, túneis, pontes, usinas hidrelétricas, tá? Então eu vou trazer aqui o exemplo de um viaduto, de um túnel, de uma usina hidrelétrica, de um estádio, tá? Tudo isso a gente vai trazer em relação à construção. E aqui eu vou deixar para vocês uma questão, tá? Desse conteúdo que eu acabei de falar. A questão é o seguinte: no segmento industrial que tem sua produção destinada diretamente para o mercado consumidor, olha só a palavra, diretamente para o mercado consumidor, a partir de bens provenientes das indústrias de base ou de recursos ligados à agricultura. Será que vai ser a indústria de bens de base de consumo, indústrias extrativas, indústrias de bens de produção ou indústrias de equipamentos?
Pensem só comigo, é uma produção destinada que vai ser diretamente para o mercado consumidor, ou seja, para nós, a sociedade. Ela vai precisar consumir muito mais rápido, tá? A partir de bens provenientes das indústrias de base ou de recursos ligados à agricultura. O que será que vai ser? Letra A, B, C ou D? Vou dar 3 minutinhos para vocês pensarem e responderem aqui no chat. Por favor. Vamos lá. A, B, C ou D? Vamos lá. Eu estou vendo que vocês estão colocando aqui a letra A, certo? E vocês estão certos, tá? É a alternativa A. A indústria de bens de consumo. Então essa vai ser uma indústria onde que nós vamos precisar consumir muito mais rápido. Exemplos: alimentos, remédios, cosméticos, roupas. Isso são de primeira necessidade, tá? Então essa questão fala também que é ligados a recursos da agricultura. Os alimentos são voltados para a questão ligados à agricultura. Então nesse caso aqui é de primeira necessidade. Não pode ser um segmento de indústria de produção destinada diretamente ao mercado consumidor, por exemplo, a indústria extrativa. Porque a gente vai ver aí todo um processo aí que vai ser para você transformar aquele minério em um outro produto, que vai ser o alumínio. Então não é de primeira necessidade. A primeira necessidade vai ser sempre alimento, tá? Remédios e também vestuário. Isso vai ser de primeira necessidade, tá bom? Até o carro não é de primeira necessidade, ok? Olha lá. Agora eu quero essas duas questões aqui, por favor. Olha lá. A primeira questão é para você dizer a diferença entre o artesanato e a manufatura. Isso foi no início da nossa aula de hoje, tá? E a segunda pergunta é: quais são as principais características da indústria moderna? O que diferencia da manufatura? Eu vou dar aqui um spoiler para vocês, mas eu espero que vocês consigam fazer sozinhos depois, tá? Só vou dar um spoiler rápido da primeira e da segunda aqui. Na primeira, quando eu falo sobre diferenciar o artesanato de manufatura, é muito simples. O artesanato, a pessoa ela vai ser a única responsável para produzir do início até o fim. Ela é a única pessoa responsável. Ela vai ser autônoma, tá bom? Já na manufatura não. A manufatura, a pessoa ela vai ser divisão do trabalho. Você vai ter aí uma pessoa responsável por um processo que não foi finalizado. Depois que ficou aí, esse processo foi finalizado, uma outra pessoa vai pegar e vai fazer uma outra parte do processo. Então a manufatura, a gente vai ter uma divisão do trabalho, certo? Aquela pessoa ela não vai ser a única responsável para começar o produto e terminar ela. Então essa é a diferença do artesanato para a manufatura, tá? O artesanato a pessoa produz do início até o fim. A manufatura ela vai deixar um processo para cada pessoa. Na segunda questão, que fala quais são as principais características da indústria moderna, é que a gente vai ver a utilização das máquinas, da tecnologia, da automação. Eu não sei se vocês já ouviram falar do curso de engenharia de automação ou engenharia mecatrônica. Essa engenharia de automação ou mecatrônica, a gente vai programar o computador, né, a máquina, e essa máquina ela vai ser responsável por fazer aquele processo onde o ser humano era responsável, tá? E o que diferencia ela da manufatura? É que por mais que a manufatura ainda utilize a tecnologia, utilize aí a esteira, a produção em série, por mais que a manufatura ainda utilize a máquina, mas ela não vai ser automatizada. Ou seja, ela não vai ser a utilização do computador através de programas, tá? Então essa que é a diferença. Vamos dar um exemplo aqui mais significativo para vocês entenderem. Digamos que a gente tem aí uma fabricação de um automóvel, onde a gente vai ter aquelas máquinas com aqueles braços mecânicos que irá ali fazer a sondagem, irá fazer ali todo um processo de parafusar o equipamento. Então a gente vai ter a indústria moderna utilizando a questão da automação, a questão tecnológica, a questão de programação.
Já a manufatura não. A gente vai ter aí a mão das pessoas ainda fazendo todo um processo manual. Apesar de usar a máquina, mas ainda tem aí o ser humano utilizando a máquina. Nesse quesito aqui, a gente vai citar os exemplos da Zona Franca de Manaus, por exemplo. Na Zona Franca de Manaus, a gente vai ver muito a manufatura. Ou seja, a gente vai ver aquelas imagens daquelas pessoas numa esteira, onde que estão ali apertando o parafuso de um pneu, de uma roda, colocando em uma moto, certo? Então a gente vai ver isso muito na Zona Franca de Manaus, porque a Zona Franca de Manaus, ela é uma maquiladora. O que é maquiladora? Para quem não sabe, maquiladora são empresas que vão utilizar de benefícios governamentais. Quais são os benefícios que a Zona Franca dá para essas indústrias? Isenção de impostos, terrenos, tá? A gente vai ter aí, só para vocês terem uma noção, o governo federal, ele abre mão de 24 bilhões de reais dos cofres públicos que essas empresas pagariam para o governo federal. Ou seja, esse dinheiro o governo federal abre mão só para que essas indústrias possam se instalar lá. Esse processo da Zona Franca de Manaus, ela iria terminar agora em 2020, porque quando ela foi construída na década de 70, ela tinha um prazo de 50 anos, então agora em 2020 ela iria ser extinta. Então as indústrias deixariam de ter essas isenções fiscais. Só que aí foi uma luta do governo do estado do Amazonas dizendo que caso a Zona Franca terminasse, essas indústrias iriam migrar para outros estados. E acabava que essa região do Amazonas ficaria muito pobre, porque você deixaria de fornecer empregos para essa população, já que a população do Amazonas depende praticamente 95% da Zona Franca de Manaus. Então, se a Zona Franca terminar, a gente vai ver aí um colapso de empregos na região da Zona Franca, mas também de todo o estado do Amazonas. Por isso que é importante a Zona Franca permanecer em Manaus nesse sentido, pelo fato de que a gente vai ter a conservação desses empregos que são necessários para a economia local do Amazonas. Mas caso a Zona Franca terminasse, já que foi prorrogada por mais de 20 anos, ou seja, só vai poder terminar em 2040, né? Então a gente vai ver que foi prorrogado, mas caso não fosse prorrogado, essas indústrias elas estavam muito interessadas em se instalar no Pará e também no Ceará e no Pernambuco, porque oferecem aí toda uma infraestrutura melhor, a questão de fornecimento de energia elétrica e outros também segmentos que o governo do estado, desses estados que eu citei, mas também do governo federal, iriam adquirir para essas indústrias, tá? É só um exemplo aqui que eu quis dar, abrir um parêntese para vocês, tá? E a gente fica por aqui, galera. Eu queria aqui abrir espaços para que vocês possam dizer para mim se há alguma dúvida em relação aos tipos e diferenciações e classificações da indústria, porque a partir de então, segundo o livro de vocês, de acordo com o livro de vocês, nós iremos para os exercícios, tá? Então, eu vou mandar essa aula estará gravada, eu vou colocar no canal no YouTube, vocês podem estar procurando, acessando a qualquer momento, também irei mandar o link para vocês, e caso vocês queiram, eu também posso mandar essa aula de hoje para vocês em PDF, para vocês fazerem uma leitura e copiarem no caderno, ou fazer algumas observações em casa com mais calma. Se vocês quiserem também, basta me pedir que eu vou mandar para vocês, tá bom? Então por hoje é só. Caso tenham dúvidas, vocês podem estar me procurando ou então estando fazendo perguntas aqui. Caio, eu posso mandar o slide sim. Esse slide, pessoal, ele é único. Então, por exemplo, deixa eu botar aqui para vocês entenderem. Como eu disse que ele é único? Porque ele está todas as nossas aulas desde o começo dessas aulas à distância. Então vocês podem ver, por exemplo, que todas as nossas aulas anteriores elas estão aqui, ó, todas elas. Então se eu mandar esse slide aqui, Caio, você vai ter acesso a todas as aulas desde o início, tá? Então quando você for abrir, se você não vê essa aula de hoje, é porque começa desde o início das nossas aulas, tá bom? Então fica aqui lá o recado para você, ou para qualquer um que queira ter acesso a essa aula, sabendo que essa aula é a última que nós tivemos hoje, que foi no dia 17, tá? De julho. Por hoje, gente, é só.